abuso infantil, violência, exploração sexual e outras formas. Isso tem aparecido no seu trabalho? Infelizmente tem aparecido porque é uma demanda grande, não é? Mas felizmente também que as pessoas procuram ajuda. A cada hora, 6 crianças são estupradas. Então, enquanto a gente estiver conversando... Dados do Brasil. Dados do Brasil, do anuário agora de 2024. E isso são as que são notificadas. Sim, e verdade. só a estatística mostra que só cerca de 10% são notificadas. Então, enquanto a gente vai conversando aqui, milhares de crianças vão estar sendo abusadas. E aí é uma causa que eu tenho vestido, né, a camisa para tentar proteger as nossas crianças. E como é que a gente vai proteger essas crianças? Dando informação, orientando a sociedade, orientando os pais, para que elas possam se sentir protegidas e buscar uma rede de apoio, caso elas precisem, né? Aline, como é que você entende? Com tanto avanço, a gente tem Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, que é de 1990, é uma lei importante, brilhante, que garante direitos, cria toda uma rede de proteção, né? Isso. Por que a gente ainda... uma opinião mesmo, eu queria ouvir uma opinião sua. Por que a gente ainda não superou esse problema? Olha só o dado que você traz. Você já começa chutando o pau da barraca, como se diz no popular, né? Qual é o dado? 6? A cada hora, 6 crianças são estupradas. Pois é. Por que a gente ainda... Qual a sua opinião sobre isso? Por que a gente ainda não conseguiu superar isso? Então, Paulo, quando a gente fala... Está na base disso, né? Quando a gente fala de sexualidade em si, em todas as suas esferas, já é um assunto muito difícil de ser trabalhado. As pessoas, elas não lidam com isso com muita naturalidade. E aí, quando isso acontece, muitas vezes as famílias, elas tentam camuflar por vergonha, por medo. Se a gente for olhar um pouquinho, a dinâmica dos maus-tratos, ela já começa não só no abuso, mas ela deixa a criança vulnerável. Por exemplo, uma criança que ela cresce num ambiente onde há desrespeito, onde há agressividade, onde há a negligência, isso tudo já deixa a criança vulnerável. Então, qualquer outra pessoa que chegue pode acabar cometendo abuso porque a criança vai achar que ela merece. Então, a sociedade, ela não fala do assunto de forma natural, ela não fala do assunto de forma... As pessoas ficam com medo, ficam assustadas e preferem se calar. Só que é absurdo o número. Imagine um Maracanã cheio de crianças. Sim. É mais ou menos isso que acontece todos os anos. Todos os anos. Aquele número de crianças abusadas. Por trás disso, ainda tem as pessoas que... Tem os abusadores e dentre os abusadores tem uma porcentagem que tem um transtorno pedofílico. Sim. Esses nem chegam na clínica, mas são aqueles abusadores, porque tem aqueles que abusam e não sentem remorso nenhum. Continuam fazendo. Tem aqueles que têm um desejo de abusar, mas se sentem mal, se sentem culpados, muitas vezes não fazem, não executam o ato, mas ficam com aquela ideação, que é o que a gente chama de transtorno pedofílico. Sim. Mas a grande maioria dos abusadores, eles chegam às vias de fato, não é? Eu imagino que nós estamos usando aqui expressões como abuso, abusadores, você citou, você foi para o campo da sexualidade, né? Você cita a questão da pedofilia. Mas eu também imagino que a questão do abuso deva ser bem ampla. Isso. Deve haver outras formas de abuso contra as crianças. Você queria falar um pouco de outras formas de abuso? E aqui eu estou pensando o seguinte, como é que a gente faz? Me diga se eu estou errado. Eu fico pensando assim que se a gente for conversar com determinados cuidadores, pais, mães ou quem quer que seja esse cuidador, ele vai dizer assim, mas o filho é meu. Eu crio ele como eu quiser, eu faço o que eu quiser. É assim? Pode-se fazer o que quiser porque o filho é meu? Não, o ECA já dá essa segurança para a criança, né? Ou pelo menos era para dar. Então, mesmo sendo sendo seu filho, não dá para eu fazer o que eu quiser. É um ser humano que precisa ser respeitado. Então, foi ótima a sua pergunta, porque assim, o abuso sexual, geralmente, ele é a última instância. Sim. Essa criança, muitas vezes, ela foi abusada emocionalmente, fisicamente, aquela história da palmada. Não... Porque a gente vê muito as pessoas com estilos parentais autoritários. Eu apanhei e não morri. Sim, você não morreu, mas você tem
sequelas na sua vida emocional, na sua postura no dia a dia, nos seus esquemas desadaptativos, nas suas crenças, que impactam o seu crescimento, a sua evolução. Então, eu vejo muito, infelizmente, independente da classe social, mães que gritam, que batem, que xingam, que humilham, que não dão ouvido à criança. E aí, quando chega alguém que vai abusar de fora, seja fisicamente ou seja um abuso sexual, a criança ela já está vulnerável. Muitas vezes ela já acredita que ela merece aquilo mesmo. E aí, muitas vezes, ela se cala porque como é que eu vou falar para os meus pais se eles mesmos me abusam, me agridem? Sim. E esse adulto, essa criança vai, se ela crescer e se tornar uma pessoa adulta, eu acho que a tendência dela naturalizar a violência na vida adulta é muito grande. Isso, e a gente vê Imagino, relacionamentos totalmente autodestrutivos, sim, onde mulheres apanham, são violentadas emocionalmente, fisicamente ou sexualmente, e acham isso normal, porque já vem de um histórico de vida todo assim. É uma coisa interessante, é que às vezes a pessoa ela nem sabe que ela foi vítima de abuso sexual. Sim. Por quê? Porque o abuso nem sempre ele é com contato físico. Sim. Então, há pouco tempo atrás, uma pessoa que eu estava acompanhando, ela estava demonstrando muita dificuldade nas habilidades sociais, no relacionamento. E aí, quando a gente foi ver lá para trás, tudo estava ligado a um esquema de vulnerabilidade muito grande. Ela desconfiava de todos e de tudo, achava que as pessoas podiam trair, que as pessoas poderiam ser ruins com ela. E quando a gente foi conversando, ela foi lembrando de algumas situações onde ela era observada ao tomar banho, né? Tinha alguém que ficava olhando na brecha do banheiro. Sim. Tinha alguém que ficava olhando ela se arrumar. Naquele momento, para ela, aquilo nem parecia abuso. Mas aquela sensação, que aí foi para o sistema limbicular, ficou gravada. E aí, quando alguém chega de diferente, quando ela está numa situação nova, aquilo desperta aquela sensação que ela tinha lá atrás, na infância dela. Então, pode ser besteira para algumas pessoas, mas para outras vai ficar gravado. Tanto é que um dos prejuízos maiores das vítimas de abuso é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático.